Mais uma vez, boa noite. Já estamos de volta, iniciando o primeiro bloco do programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Exatamente, você que não sabia, está sabendo agora? Muito obrigado por você estar aí conosco. Eu sempre gosto de agradecer a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo por este momento. E conforme eu prometi, logo agora no início da semana, na estreia do nosso programa, eu falei que eu iria trazer profissionais de altíssimo nível para você conhecer. E nós já estamos aqui ao lado do professor Dr. Cristiano. Boa noite, doutor. Boa noite, Miguel. Uma satisfação estar com vocês aqui no programa. Satisfação ainda maior poder visitar pela primeira vez esse belíssimo estado do Pará, sempre com pessoas muito acolhedoras, muito agradáveis. Nosso momento aqui está sendo de grande alegria. Muito obrigado mesmo. Dr. Cristiano Heinrich Smith. Nós vamos procurar saber, como todos os nossos convidados, um pouquinho da história. Fala um pouquinho da sua história, onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória hoje, como na sua vida profissional. Bom, a minha história profissional, ela é feita de um casamento com direitos. Na verdade, ele faz parte da minha vida. Já, se eu for contar aí o período aí, desde o momento que eu entrei na faculdade, então há 22 anos eu estou vinculado ao direito. E é um casamento que perdura, porque até hoje nós nos mantemos ligados. Com seus desafios naturais, como todo e qualquer casamento, há momentos de alegria e há momentos de tristeza, há momentos de raiva, mas a maior parte é de felicidade e de muita satisfação, porque o direito ele é um meio que permite a gente cuidar das pessoas. Exatamente. Sejamos nós um professor que acolhe um aluno, sejamos nós um advogado que acolhe o cliente, nós estamos sempre cuidando para tentar diminuir o sofrimento daquele indivíduo que nos chega procurando uma solução que a vida, em geral, a relação normal com as pessoas não conseguiu. Exatamente. Vocês entenderam exatamente aqui o porquê que eu convidei o Dr. Cristiano para estar aqui conosco hoje. Dr. Cristiano é nosso professor, um dos nossos professores de um módulo que nós acabamos de fazer agora, nessa pós-graduação, que quem me conhece há muito tempo sabe que eu faço essa pós-graduação em Direito Médico. E eu tenho a grata satisfação de dizer: muito obrigado, meu Deus, por essa pós-graduação. Muito obrigado mais uma vez, professor, porque são pessoas de altíssimo nível, não só intelectual, como principalmente espiritual. Doutor Cristiano, mestre e doutor em Direito do Consumidor. Vocês viram como foi que ele se dirigiu para todos nós, como foi? Exatamente, é o carinho, é o respeito. Quem trabalha com direito do consumidor, direito previdenciário, de família, tem que ter esse amor. Acima de tudo, tem que amar a profissão. São 22 anos. Na sala de aula, agora já, no final de semana, ele nos contou que nasceu ali próximo no dia de carnaval, né? Está ali para completar ali 40 primaveras. Vamos para o 4.0. 4.0, graças a Deus. E aí, me conta um pouquinho, doutor, que eu sou muito curioso. Mestre, doutor, professor da PUC. Eu gosto dessas histórias porque quem está ali do outro lado nos assistindo, desde o outro programa onde nós éramos convidado especial, eu gosto de bater nesse assunto chamado educação, ensino, que é onde o nosso jovem precisa ler mais, é onde ele precisa entender que o ensino neste país é ainda o nosso foco principal. Sem ensino, sem estudo, sem religião, sem você realmente ser uma pessoa pautada para ajudar o próximo, realmente complica um pouco mais. Fala um pouquinho, fique à vontade, vamos pegar esses 5 minutinhos aqui para você falar dessa sua trajetória, dessas lutas que você teve, dessas suas formações. Você também é membro da OAB, você também tem várias... Você é ligado a vários órgãos, várias entidades. Conta para nós, por gentileza, antes de a gente entrar aqui no direito do consumidor propriamente dito. Eu acho que desde cedo, né, desde minha tenra idade, né, de uma certa forma, meus pais me permitiram compreender a ideia de que o conhecimento liberta. Né? Amém. Enquanto você não procura o conhecimento, parece que você está engessado, está preso num manto de ignorância, e a ignorância vai lhe atrair para uma série de problemas que vão gerar infelicidade. Você não vai poder ter uma boa saúde, você não vai conseguir ter uma profissão, você não vai conseguir constituir relações pessoais
sadias, saudáveis. Sadias, porque você vive dentro desse manto da falta de conhecimento. E um canal, né, talvez o melhor canal para se prospectar o conhecimento, para se gerar o conhecimento, é justamente essa vida junto à escola, que depois, findando ali, continua junto à faculdade. Né? Podemos uma extensão, né? Uma instituição. É uma instituição séria, né? Trabalhar com instituições sérias. É claro que o conhecimento ele não vem de graça, né? O conhecimento ele é o resultado de um trabalho, ele é o resultado do interesse, ele é o resultado da busca. Sacrifício, muitas das vezes, né? Você deixar de sair com os amigos, de um bate-bola, de um passeio para estar ali estudando, passar o final de semana todo estudando, a semana toda. É muito difícil, mas graças a Deus a vitória ela é forte, né, doutor? No final da linha existe um prêmio, né? Existe uma satisfação por ter descoberto algo novo. E esse algo novo, além de nos revelar uma realidade, uma situação nova, ele vai nos permitir também ajudar aquelas pessoas que estão buscando esse conhecimento. E aquelas pessoas que precisam ser protegidas pelo seu conhecimento. O médico, por exemplo, por ter conhecimento, ele salva vidas. Exato. O advogado, por ter conhecimento, ele salva as relações das pessoas. Ele coloca a pessoa num outro patamar dentro dessa vida em sociedade, porque ele foi afetado por algum abuso. Exatamente. Vamos já continuar nesse abuso. Pode continuar. E dentro dessa ideia, buscando a faculdade, que foi o caminho que eu fiz, eu me casei com o direito, então, durante todo esse período, vejam que ele poderia ter sido mais curto se eu terminasse apenas a minha graduação dentro dos 5 anos normais. Que são gerados para a faculdade de Direito. A faculdade de Direito que eu cursei foi feita na PUC, na PUC do Rio Grande do Sul, que é uma instituição notória, tem um reconhecimento internacional e tem toda uma filosofia ligada justamente também à Igreja Católica. E além de fomentar, além de passar o conhecimento, ela também está aí revelando o interesse da formação humana e espiritual. Exatamente. Porque justamente ela tem essa forte ligação com preceitos humanitários que tem lá uma origem junto ao cristianismo. Né? Então você sai com essa formação não só técnica, mas também humana e preocupado em atender as pessoas na medida ali do que lhe permite aquilo que você construiu. Após a faculdade, até por inspiração dentro de casa, né, observando ali meus pais, a mãe, né, como exemplo, eu busquei o mestrado. O mestrado foi o caminho que me viabilizou a me tornar professor. Foi aonde eu consegui poder ter, vamos pensar assim, meus heróis. Meus heróis foram aqueles professores exemplos modulares com os quais eu consigo me identificar e que eu usei de exemplo e sabia que o caminho que eles tinham perseguido. Esse caminho, ele também envolve muitas abstenções. Por quê? Porque você vai trocar esses momentos de futebol ou beber com os amigos por momentos de leitura, mas no fim você sabe que o resultado vai ser mais surpreendente do que justamente essa continuidade das mesmas atividades. Exatamente. Após essa formação como professor, eu pude então ter essa chance que a vida me deu de ingressar também na academia e poder já dividir esse conhecimento com um novo grupo de pessoas que eu passei a chamar de alunos, né? E que eu desenvolvi todo esse relacionamento de cuidado e de trocas de experiências, né? Assim como nós ensinamos a matéria, nós também aprendemos sobre a vida com o aluno. O professor... É uma troca. É uma troca. Troca constante. É uma troca, porque o professor, ele é um sujeito que ele se satisfaz justamente porque ele está sempre aprendendo. Ele se sente invocado, ele se sente estimulado a aprender, porque o aluno lhe permite isso. O aluno pergunta, o aluno questiona. E isto empolga ele a ir atrás. Ainda tem aqueles alunos, né? Desculpa lhe interromper, doutor, já lhe interrompendo, né, doutor Cristiano? Aqueles alunos que ainda dizem, não é isso, é dessa forma. E tipo, você fica até, caramba, o camarada está me desafiando, né? Aqueles alunos que gostam de desafiar o professor. Tem muitos na sua jornada existiu e ainda existem muitos alunos ainda aqui. Existem certos desafios, mas acho que o importante de tudo é nós nos encontrarmos, porque se ele pode me fazer um questionamento e pensar diferente, eu também vou provocá-lo a procurar as bases para isso, né? Porque não basta o conhecimento do achismo, né? Nós temos que aprender que em direito tudo é fundamentado.
Se um juiz precisa prender alguém, ele vai fundamentar isso. Se você tem uma posição contrária, você tem que justificá-la. Exatamente. 7 livros, é isso mesmo? São 7 livros escritos, alguns individualmente, outros em parceria com grandes colegas, grandes professores, e mais aí em torno de uns 60, 70 artigos jurídicos publicados, né? Membros de algumas instituições, como a OAB, como... Conta para nós, só para resumir esse currículo, vamos chamar assim. Além desse contexto, né, de sermos professor, de eu poder ser professor da PUC do Rio Grande do Sul e ser advogado atuante também, fazemos também essa inclusão nessas associações que têm esse respaldo de olhar para a sociedade, né, e tentar conter algumas celeumas, alguns desafios, participando aí de instituições voltadas à defesa do consumidor, como por exemplo a OAB do Rio Grande do Sul, que tem a Comissão de Defesa do Consumidor, da qual eu faço parte em torno de uns 8 ou 10 anos. Nós temos também o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, que também serve de um consultor para o PROCON estadual do Rio Grande do Sul. Excelente. E também fazemos parte dele, e também faço parte do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor do município de Porto Alegre, também aí servindo aí como um apoio para as próprias metas do PROCON de Porto Alegre. Excelente. Eu vou fazer um intervalo. Esse primeiro bloco foi exatamente para nós conhecermos o Dr. Cristiano Heineken Smith. No próximo bloco, nós vamos sugar o máximo desse nosso grande mestre em direito do consumidor. Como eu venho falando para você aí de casa, você vai ter perguntas, com certeza absoluta, você vai ter muitas dúvidas. Anota todas essas dúvidas, todas essas perguntas e manda aqui para nós, seja via SMS, Facebook, WhatsApp, no site, que dependendo da quantidade, da demanda, eu vou visitar o doutor lá, não tem problema nenhum não, vou lá visitar. Vai ser muito bem recebido. Muito obrigado mesmo, porque o meu objetivo, o nosso objetivo com este programa é levar conhecimento para você. Foram 3 dias que nós passamos juntos aproximadamente, sexta-feira à noite, sábado o dia todo e domingo até 2 horas da tarde aproximadamente. Olha, tem conteúdo aqui demais, minha gente. Então vamos fazer um breve intervalo. Liga para os vizinhos, liga para os amigos, aqueles que ainda não sabem do programa. O programa está novinho, está fresquinho. Liga para todo mundo, avisa, por favor. Nós voltamos já. Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. É um empreendedor nato. Eu já conheço Miguel Carton já há 20 anos, desde o tempo que ele era funcionário da Caixa Econômica aqui em Santarém, e desde essa época ele se mostrou uma pessoa de muita iniciativa, de muita atitude. Olá amigos, boa noite. Já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton, exatamente comigo. E conforme eu prometi,
nós já estamos aqui com o Dr. Cristiano. Você está aí? Já avisou todo mundo? Muito obrigado, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos começar as perguntas quentíssimas agora. Dr. Cristiano, para quem não estava no primeiro bloco, ele é especialista, ele é mestre e doutor em Direito do Consumidor. Exatamente. Sabe essa nomenclatura doutor que os advogados, todos os médicos, todas as pessoas que têm nível superior levam? São poucas as pessoas que de fato devem ou deveriam receber essa nomenclatura doutor. E o doutor Cristiano é doutor, né? Fez doutorado, exatamente. Por isso que eu falei que aqui iriam passar por este programa pessoas de altíssimo nível. Vamos lá, doutor Cristiano? Tudo preparado, tudo certinho? Tudo perfeitamente. Por que afinal se protege tanto o consumidor? Bom, essa pergunta aí é excelente, né? E ela vem aí revelar um sujeito novo, reconhecido pela Constituição Federal, que é o consumidor. Exatamente. Aonde está o consumidor? O consumidor está num ambiente que nós chamamos de mercado de consumo. O que é o mercado de consumo? É um espaço de risco. Quem compra produtos, quem compra serviços, quer qualidade, quer funcionalidade e quer segurança. Exatamente. Mas nem sempre isso é possível. Até porque produtos, apesar de construídos muitas vezes por máquinas, também passam pela mão humana. Alguém tem que operar essas máquinas, né? Alguém tem que operar, alguém tem que fazer o desenho do produto, alguém tem que imaginar. E é uma condição inerente ao ser humano ser vulnerável e falhar. Exatamente. E dentro desse contexto de falhas, você começa a produzir riscos. E esses riscos, por vezes, se transformam em danos. Exatamente. E aí você tem que pensar, quanto eu estou exposto a esse conjunto de danos? São poucos os danos? São muitos? São intensos? Eu imagino que algumas situações vão ser danosas? Não, talvez eu não imagine. E esse não imaginar é que me torna ainda mais vulnerável. Exatamente. Só que essa minha vulnerabilidade tem que ser protegida. Na década de 60, o presidente norte-americano John Kennedy, que foi um grande estadista, foi assassinado, mas um grande estadista, ele lançou uma mensagem para o Congresso norte-americano, o que seria a nossa Câmara de Deputados e o nosso Senado, pedindo: façam normas para a proteção do consumidor. Porque o consumidor é um sujeito que corre risco. E se esse risco se transforma num dano, ele tem que ter uma facilitação para pedir a indenização por esse dano. Exatamente. Ele não conhece a técnica de construção de um produto e isto pode dificultar a sua defesa. Então nós temos que facilitar a sua vida para que ele não tenha a indenização impedida. O que motivou o presidente americano a entender? O consumidor sofre risco. Talvez hoje não pareça tão perceptível, mas há décadas atrás ficou bastante visível a história da talidomida. Quem acompanhou a história da talidomida descobriu que um remédio que era oferecido para grávidas, para afastar os enjoos da gravidez, gerava fetos deformados. Exatamente. As pessoas cujos filhos nasceram após a ingestão da talidomida produziram filhos de membros encurtados, braços, mãos, pernas. A talidomida gerou um risco e esse risco foi para a sociedade. A sociedade paga pelo permissivo do uso desse medicamento. Porque a vítima da talidomida, ela tem uma indenização garantida num valor específico e ainda ganha um pensionamento. Por quê? Porque com membros encurtados, ele não consegue ter uma atividade laboral, um emprego normal. O risco havia com a entrada de um produto que até então se imaginava que era inofensivo. E olha o desastre que ele gerou. Forte, enorme, né? Resultado, o consumidor, nós temos que protegê-lo. Nós temos que ter hoje um carinho maior, porque esse nosso consumidor, ele é em 99% das vezes leigo.
Ele vai atrás de comprar um sapato, comprar uma calça, ou comprar um televisor, atrás de um serviço de um profissional, seja ele um médico, seja ele um advogado, seja ele qualquer profissional liberal. Ele é um consumidor que está, em geral, se for atrás de um profissional liberal, em geral, fragilizado. Em geral, precisando de um atendimento diferenciado. Se for atrás de um produto de consumo, é porque isso foi o sonho da vida dele. É um carro, um automóvel, um televisor. E aí? Como fica essa relação? Vamos direcionar para bens de consumos. Como é essa relação? Que direitos o consumidor tem? Em que momento ele pode ou não pode reclamar? Como fica, doutor Cristiano? Hoje o consumidor, o que acontece? Ele pode reclamar quando ele compra um produto e o produto não funciona. É o que a gente chama de vício do produto. Mas nem sempre ocorre que o produto não venha a funcionar. Pode ser que esse produto não tenha a capacidade de atender a legítima expectativa gerada no consumidor. A expectativa que ele gerou em cima do produto. Quando você faz a publicidade, você exalta o produto. E quem compra confia, porque imagina que naqueles 5 segundos de propaganda ou de publicidade, ali ele vai ser atendido no que foi prometido. Ele compra esse produto. O produto funciona? Funciona. Mas atinge a expectativa gerada? Não. Não atinge. Foi uma compra frustrada, o dinheiro foi perdido e agora ele quer o quê? Ele quer a devolução do que ele pagou. E esse direito ele tem. Qual o prazo? Você vai comprar um produto com vício, com defeito. Qual o prazo que o consumidor tem? Um exemplo, comprou um celular, não atendeu a expectativa, 7 dias, 30 dias? Qual o prazo? Como funciona? É direto na loja? Ou tem uma assistência técnica? Como funciona? Só para que o nosso telespectador entenda exatamente o que ele pode e o que ele não pode fazer. Muito bom questionamento, Miguel. O que acontece? Hoje a gente vê, muitas vezes, as pessoas, até por falta de um conhecimento sobre uma legislação que deveria ser melhor informada pelo Estado, que é o Código de Defesa do Consumidor, que talvez nós tivéssemos que ter uma matéria de direito do consumidor já na escola, exatamente, já durante o 1º ou 2º grau, para que o indivíduo possa, talvez, ser um cidadão melhor, porque ele reconhece e ele sabe qual o rol de direitos que ele tem. Excelente. E dentro dessa ideia, quando nós ouvimos as pessoas comentarem, e justamente uma ideia sem um conhecimento maior, por vezes elas falam, eu tenho 7 dias para reclamar. De uma forma geral, elas falam 7 dias. O Código de Defesa do Consumidor criou uma regra especial dos chamados 7 dias, que só funciona quando? Quando o sujeito comprar algo fora do estabelecimento do fornecedor. Então é aquele consumidor que comprou pela internet, que comprou pelo telefone, que comprou na venda porta a porta, que comprou em cima de uma imagem. Eu pedi para vir para minha residência um produto cuja foto eu vi na internet. Até então eu tenho uma ideia do que ele seja. Quando eu pego esse produto, ele não está estragado, ele funciona. Mas eu concluo que não era o que eu esperava. Na foto parecia mais bonito, mais assim, mais assado, até nas entrelinhas dizer que fazia isso, aquilo outro, não faz. Não atinge a legítima expectativa. Exatamente. O que fazer? Que fazer? Mesmo o produto funcionando, não estando estragado, mas não atingindo essa expectativa, o consumidor tem até 7 dias para devolver o produto e cancelar o contrato, a partir do momento em que ele recebe o produto. Ele manda um e-mail para a empresa, registra a sua opção e diz, não quero mais contratar. A empresa é obrigada a recolher o produto e devolver na íntegra o dinheiro que foi pago. Esse é o único espaço para a regra dos 7 dias. Por que se convenciona? Inclusive, nas lojas, todos os atendentes, eu tenho observado muito isso. Você vai numa farmácia, compra um aparelho de celular e a moça lá já fala, o atendente já fala assim para você, olha, você tem 7 dias para reclamar aqui conosco. Por que
que esse ensinamento desse nosso Código de Defesa do Consumidor, ele é completamente distorcido, ele é vendido, entre aspas, ele é divulgado, ele é ensinado de uma forma errada. Isso daí é um erro do comércio, né? Essa regra não existe, não há respaldo nenhum, e ao insistir nela, você está violando um rol de direitos desse sujeito enfraquecido que é o consumidor. O que um fornecedor pode fazer diante da venda de um produto viciado? Você compra um produto, chega em casa, testa, ele não funciona, você volta para o fornecedor. O que o fornecedor tem por lei? Se não for um produto essencial é aquele produto urgente, né? Urgente. Você comprou, já imagina utilizar ele de pronto. Um nebulizador, por exemplo. Um nebulizador, isso é essencial. Você comprou porque precisava, que você tem um filho, tem um irmão, tem alguém na sua residência que precisa usar. Como funciona? Se não for um produto essencial, o fornecedor tem até 30 dias para colocá-lo em atividade. Então ele tem essa prerrogativa de usar 5 dias, 10 ou 30, como ele quiser, para deixar o produto funcionando. Uma vez que ele use essa ideia, eu levei para arrumar, está aqui, demorei 5 dias, estou te devolvendo. Se o problema persistir, ele não tem mais prerrogativa nenhuma. Ele podia ter esperado 30, resolveu esperar 5, acabaram-se as chances do fornecedor. Entendi. Devolve o produto continua com problema, imediatamente o consumidor pode fazer o quê? Pedir a rescisão do contrato com o dinheiro restituído, ou pedir, por exemplo, a substituição do produto. Então tu me vê outro porque essa unidade está danificada e não tem jeito de colocá-la em uso. O caso do nebulizador, isso muito bem chamou a atenção. Nebulizador é um produto essencial, diz respeito à preservação da saúde. O sujeito é asmático. Asmático tem que usar com frequência, que Deus o livre guarde ali. Pode vir até a óbito se não tiver o atendimento adequado. Como funciona? Evidente. Sendo produto essencial, identificado o vício, o fornecedor, se for demandado, tem que trocar na hora. Não tem os 30 dias. Impressionante. Se o consumidor quiser reclamar, porque o produto não foi consertado ou consertado continua, qual o prazo que ele tem? Ele então tem 3 meses para entrar em juízo e postular a rescisão do contrato e a devolução do bem, e a devolução do dinheiro. Entendi. Vamos fazer aqui um breve resumo, então. Comprou via internet, via telefone, via e-mail, 7 dias. 7 dias para desistir. Para desistir da compra, encontrou um vício. Não precisa dar explicação. Nem explicação, não atendeu a expectativa. Acabou. Não gostei. Não gostei. A cor lá parecia um vermelho royal, quando chegou um vermelho diferente, eu não gostei. Se quiser explicar, explica. Se não quiser explicar, só diz, me devolve meu dinheiro e pega o seu produto. Comprou numa loja, um exemplo, no shopping. Não gostou do produto ou deu algum tipo de vício, algum defeito, alguma coisa, qual é o prazo? Não é 7 dias, qual é o prazo? Tem prazo de 90 dias para reclamar em juízo. Para reclamar e pedir de volta o seu dinheiro e desfazer o contrato. E esse prazo de 30 dias, doutor? Prazo de 30 dias é uma prerrogativa que o fornecedor tem para arrumar o produto. Se ele não arrumar, resta ao consumidor fazer então esse pedido para restituição de valores. Então, se não for amigável, vai ter que buscar... Essa compra direta, então essa história dos 7 dias, dos 30 dias, praticamente não existe para as leis do direito, as leis do Código de Defesa do Consumidor. Se o fornecedor quer realizar uma operação de troca em até 7 dias e você comprou na sede dele, isso é uma coisa que ele criou. Entendi. Não existe na lei. Exatamente. Agora, se ele quiser levar 30 dias para arrumar, ele também pode levar. 7 dias para desistir é só para quem compra fora do estabelecimento do vendedor. Vamos ter que passar uma colinha, uma aulinha nesse nosso mercado, nesse nosso comércio local. Olha, quem insiste em agir errado... É vendido... Eu agora mesmo, como eu estou com uma dificuldade em bateria de celular, eu fui comprar um celularzinho normal, aquele que não tem nada, como diz a mamãe, só fala, né? A moça, não, olha, se der problema, você tem 7 dias para vir aqui conosco. Não fui questionar, não estava, como diz o camarada, uniformizado. Digo, gente, como é que é?
essa orientação para esses atendentes, né? Como é que ela é falha, como é que ela é colocada de forma completamente indevida. Vamos fazer um breve intervalo, que eu quero deixar o último bloco para tratarmos de um assunto, do direito consumidor em relação aos planos de saúde. Vai ser um bloco longo. Eu tenho certeza que eu vou deixar aqui umas minhas 20 perguntas aqui, não vou conseguir fazer nem metade, porque quando se começa a falar desse assunto, é um assunto que interessa a todos, é um assunto que todos têm dúvida. Direito consumidor é um assunto, é um tema enorme, que infelizmente, como você mesmo disse, quase ninguém está dando muita importância. Ok? Gente, nós voltamos já já. Fica aí conosco. Tá gostando? Que bom, que ótimo. Porque esse programa é feito com muito carinho, é feito para você. Não esquece, avisa os vizinhos, pega o telefone, liga para os amigos, posta lá no grupo do WhatsApp, no Facebook. Ok? Nós voltamos já. Até já. Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Vamos lá! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Um grande profissional, um homem de muita fé, que realmente honra a todos nós que o tivemos como aluno, como colega de seminário. É um empreendedor nato. Eu já conheço Miguel Carton já há 20 anos, desde o tempo que ele era funcionário da Caixa Econômica aqui em Santarém, e desde essa época ele se mostrou uma pessoa de muita iniciativa, de muita atitude. O universo é um jardim e tudo nesse campo Ele que plantou. Nosso Pai cuida também do mato quanto mais da linda flor. Que Deus me regue de amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue. Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Olá, meu amigo, minha amiga, já estamos de volta. Mais uma vez, boa noite e muito obrigado por você estar aí conosco. Está gostando do programa? Muito obrigado. É feito para você, com muito carinho. E hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Cristiano, é um professor que está visitando aqui o Pará, visitando Belém, e nosso professor da pós-graduação. E eu prometi para vocês, eu ia fazer o convite e vou fazer para todos os professores que são mestres, são de altíssimo nível, intelectual, religioso, cultural. Isso é muito bom para nós. E hoje o assunto é direito do consumidor. E eu quero entrar no assunto que foi exatamente nós tratamos nesse final de semana que passou. Plano de saúde. Infelizmente, neste país em que vivemos, nós temos que recorrer a planos de saúde, né, doutor Cristiano? Com certeza. Quando deveria ser, está lá na Constituição Federal, direito do Estado, deveria não, é direito do Estado, mas infelizmente o nosso sistema de saúde é um sistema extremamente precário.
extremamente deprimente, triste. Infelizmente, a saúde no nosso país, não é só aqui no norte, em todo o nosso grande Brasil, é muito triste. E aí? Todos nós somos obrigados a recorrer aos planos de saúde. Fala, doutor, por gentileza, por favor, essa relação de consumo, o que é que tem que conter em poucas linhas? Porque eu estou cheio de perguntas aqui, cheio de curiosidade aqui, informações boas que tem aqui também. Como tem que ser essa relação de consumo? O que é que esses planos de saúde, que existem vários, que eles estão obrigados a falar ou a vender de tal forma, de certa forma, que a gente sabe que, infelizmente, nesse nosso país tudo vira uma mercadoria, né? É o mercantilismo. Eu vendo aqui, não estou preocupado se você vai ler as entrelinhas, se você vai prestar atenção, se você não vai. Dá essa abrangência sobre plano de saúde, sobre como é que é essa relação de consumo com o plano de saúde. Depois não vamos falar de reajuste, depois não vamos falar um pouquinho sobre como é que é o plano de saúde para idoso, faixa etária. Fique à vontade, se quiser explanar dentro dessa linha, essa relação plano de saúde, consumidor, adquirir, vendedores, como é que se dá isso aí? Perfeito, Miguel. Já pegando ali pelo início, né, da tua exposição, né, onde tu identifica justamente essa necessidade do consumidor contratar o plano de saúde, ele vem pelas deficiências do SUS, do Sistema de Saúde Pública no Brasil, que se por vezes consegue atender algumas situações, a imagem que passa é de algo faltante. Quer dizer, ou falta qualidade, ou falta quantidade. Ou seja, você, se não mora na capital e você começa a se deslocar dela, gradativamente você vai sentindo dificuldade de encontrar médicos e mais ainda as especialidades. Exatamente. E aí muitas vezes você se vê obrigado a sair da sua cidade 500 quilômetros, 800 quilômetros para vir para a capital, por vezes dentro dessa ideia que percorre no Brasil, que é chamada ambulancioterapia, para justamente tentar buscar algum atendimento para a sua saúde. O que acontece? Nós temos aí em torno de 72 milhões de brasileiros, menos da metade do total da nossa população, se pensarmos que ela tem 200 milhões, 72 milhões de brasileiros são sujeitos que conseguem pagar plano de saúde. Nossa, mãe do céu. O sonho principal do brasileiro ainda continua sendo a casa própria. Pois vejam que assume a segunda posição comprar um plano de saúde. Por que eu quero comprar um plano de saúde? Porque é algo que deveria ser concedido pelo município, pelo Estado, pela União, que a saúde pública não é entregue dentro das necessidades, dentro da demanda. Aí vem a história do plano de saúde. Não é uma opção, é uma necessidade. Uma necessidade, né? Infelizmente, nosso sistema de saúde do nosso país é triste. Apesar de eu pagar impostos, eu não vejo eles revertidos na saúde pública. E aí eu vou ter um gasto a mais por essa necessidade de contratação de um plano de saúde. O problema é que, mesmo pagando esse plano de saúde, não há uma garantia, e aí nós temos aí os vários números dos vários processos que chegam ao Poder Judiciário e que são também responsáveis aí por esse excesso de demandas que chegam no Judiciário, que são justamente problemas diante de negativas que há nesse ambiente, que são os planos de saúde. É o sujeito que não teve a internação, que não teve o tratamento autorizado, como também aquele sujeito que de repente se depara com uma mensalidade do plano reajustada aí em níveis estratosféricos muito elevados e a sua renda não consegue fazer frente a isso. E aí ele se vê naquela iminência. Ou eu vou reagir para tentar reduzir esse valor, ou eu vou ter que acabar abandonando o plano. Quando alguém bate a tua porta, quando você vê na mídia a divulgação de planos de saúde, é comum se verificar assim, eles começam a vender pelo plano básico. Existe uma lei, uma norma, ANS, que você tem que começar a vender o que você tem, o máximo. Esse é meu melhor plano. Porém, você pode ir diminuindo, trabalhar com o plano básico. Como funciona? Porque o nosso consumidor é um consumidor que necessita dessa informação.
que acontece muito, você adquire um plano achando que você está cheio de cobertura, quando você vai lá procurar, nada daquilo que você... Não, mas ninguém me avisou nada. Não, estava lá escrito. Não, mas a pessoa que me vendeu o plano... Como funciona? O que tem que ser feito para que se diminua, claro, esse distanciamento entre uma venda de um plano de saúde e quando você necessita utilizar ele de uma certa forma, você sempre é lesado, você sempre tem surpresas desagradáveis? Quanto mais transparente, mais claro for um fornecedor, for aquela operadora de plano de saúde, menores serão os problemas que ela vai enfrentar na discussão desse contrato. Quando eu digo ser transparente, é ser claro com o consumidor e indicar objetivamente quais são os direitos que ele tem, quais são as coberturas que ele tem, qual é o tipo de acomodação que ele tem, quais são as variantes de aumento do plano à medida que a sua idade vai avançando. E dentro daquilo que tu apontaste, dessa obrigatoriedade de uma oferta de produtos ao consumidor, nós temos aí, regulando esse sistema, além do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 9.656/98, que é a chamada Lei de Planos de Saúde. E a Lei de Planos de Saúde, ela obriga a operadora, a seguradora de planos de saúde, a oferecer para o consumidor o chamado plano referência. Plano referência é o mais completo que ela pode construir. Exatamente. Ou seja, se eu ofereço serviço ambulatorial, internação, obstetrícia e odontológico, eu tenho que juntar tudo isso e oferecer para o consumidor. E dizer, olha, está aqui meu plano mais completo. Meu plano mais completo custa R$2.000, R$1.500, R$1.000, R$500 por mês. Está aqui meu plano mais completo. Bom, eu tenho uma outra segmentação mais simples. Isso, aí você vai... Esse custa R$300, esse custa R$400, mas obviamente que ele não vai te dar a garantia de que o plano completo poderia ceder. Agora, oferecer um plano mais barato, fazendo o consumidor imaginar que está comprando o melhor, isto se transforma numa publicidade enganosa e aí, evidente, tem que ser interpretado contra aquele mau fornecedor que assim age. Exatamente. Doutor Cristiano, o senhor chegou exatamente no ponto-chave desta questão. Determinado consumidor, imaginando que seu plano cobrisse, por exemplo, internação hospitalar. E ele imaginava que, se que Deus o livre fosse acometido de uma doença, ele estaria coberto ali. Ele, em uma determinada situação, ele sofreu essa internação e descobre que ele só tem direito a 10 dias. Porque alguém chegou lá com ele, olha, seu plano só cobre até amanhã. Não tem mais. Como é que ele vai fazer? Vão tirá-lo daquele leito e colocar ele lá não sei aonde? Porque quando ele adquiriu o plano de saúde, que ele saiu do Sistema Único de Saúde, saiu do SUS, ele pensou assim, não, agora eu tenho um plano de saúde, agora que Deus o livre, eu adoecer, alguém vai me ajudar, o meu plano vai me ajudar. E ele se sente ali lesado. Nesse caso, o que ele deve fazer? Eu dei um exemplo de quantidade de dias internado, ali no leito, ali na UTI. O que ele tem que fazer? Como é que ele tem que correr atrás desse direito dele? Ou a família, no caso, que ele está ali na cama, está ali acamado, está ali deficiente. Esse problema aí foi uma das situações que mais levou à busca e à procura do Poder Judiciário, que foi a ideia do combate ou da análise do tal do prazo limitado em tempo para a cobertura de internação. Quer dizer, aquele sujeito que tem um contrato que diz que anualmente 10, 15 ou 20 dias será o teu tempo máximo de permanência num hospital com cobertura. O que acontece? Isto foi levado ao Poder Judiciário, porque, claro, acabou gerando uma situação de desespero. Você imagina o sujeito internado há 20 dias com uma doença grave,
ganhando uma mensagem de que a partir de agora ou você paga sozinho, e uma internação em UTI é um valor muito elevado. Exatamente. Nós estamos falando aí de 3, 4, 5 mil reais por dia. Por dia. Ou você busca um hospital público. Se eu já procurei um plano de saúde é porque eu não tenho muita confiança no setor público. Exatamente. Também não vou encontrar um leito no hospital público de uma forma tão facilitada. Por isso que eu estou pagando. O que isto aconteceu? Como isto foi observado nos tribunais? De vários pleitos que chegaram ao Poder Judiciário, de vários processos, se entendeu que esta cláusula limitativa de prazo de internação, ela é manifestamente abusiva. Exatamente. É uma cláusula ilegal e ela é ilegítima. Por quê? Porque ela tenta contra a natureza do próprio contrato. O contrato diz, vou te segurar, vou segurar a tua saúde, você está aqui, você vai estar amparado. Ah, não, mas você não pode adoecer mais de que 10 dias. Não, você tem que adoecer em 20 dias. Né? Então, graças a Deus, hoje, os tribunais todos estão pacificados nesse sentido de que infelizmente, tem que procurar um profissional, especialista em direito do consumidor, que é a sua área, e os juízes estão concedendo essas liminares. Hoje, essa questão, podemos dizer que ela está pacificada, porque ela, inclusive, foi sumulada junto ao Superior Tribunal de Justiça. Temos a súmula 302, que diz o quê? Prazo de limitação de tempo de internação é sempre uma cláusula abusiva. Ótimo. A maioria dos planos assimilou essa ideia e realmente não replicam mais. Porventura, podem existir casos outro ainda, mas ela tende a ser superada dentro dessa situação ilógica que ela se mostrava, jogando ao consumidor a ideia de que ele seria o senhor de sua própria saúde. Bom, então, se eu ficar doente no hospital, só será por 15 dias e depois disso eu vou atingir a cura. Não é cabível. Com certeza. E o plano de saúde, ele funciona como uma espécie de seguro. O serviço do seguro e do plano de saúde, ele tem uma peculiaridade. Diferentemente de um produto que você compra e quer usar, plano de saúde é alguma coisa pela qual nós pagamos, não pretendendo usar. Exatamente. Porque quem invoca o plano de saúde tem uma falta na sua saúde. Exatamente. Com exceção do parto, que a cidadã vai no hospital dar à luz ao seu filho, o restante implica em tratamento de doenças graves ou simples, mas que refletem uma espécie de sofrimento. Quem quer isso? Ninguém. Então, quem paga o plano de saúde e não precisa usá-lo, dá graças a Deus. Amém, né? Então, eu sempre digo, plano de saúde e seguro de vida ninguém quer usar nunca, ou quase há de perpétua que dure bastante, né, para nunca usar. Eu vou fugir um pouquinho, porque tem dentro desse tema, tem várias situações onde o consumidor ele é constrangido, atrasos de parcela, como não fazer, eu atrasei, mas eu vou bater, porque nós infelizmente já estamos no terceiro e último bloco, e a produção diz que nós temos pouco tempo, infelizmente. Tem duas situações, teríamos várias aqui, mas tem duas aqui que eu ainda quero tratar. Vamos criar uma situação, a operadora de saúde SA inseriu em seus contratos de plano de saúde uma cláusula prevendo o aumento de 100% para aqueles consumidores que atingirem a idade de 60 anos. Esse aumento viola o direito do consumidor do idoso? Bom, entendeu, né? Perfeitamente. Incluiu ali uma cláusula que não, quando você atingir 60 anos, se você é um exemplo, 59, você já está pagando R$800. Nossos idosos hoje em dia que estão aposentados, meu Deus do céu. Mas quando você fizer 60 anos, é 100%. Você vai passar a pagar, um exemplo, nesse nosso exemplo, R$1.600. Como é que fica o direito do idoso? Pois é, no plano de saúde nós temos grupos especiais que são mais afetados. Bom, uns porque estão doentes, né? E a doença ela pode trazer um desespero, dependendo da doença. Então é um momento de fragilização muito intenso do ser humano, né? Exatamente. E ainda assim, por vezes, ele acaba se deparando com essa necessidade de talvez brigar em juízo, né? O que não seria o desejável. Sofrem também o idoso
Porque esse sujeito, à medida que tem a sua idade avançando, ele vai se deparando com os reajustes por mudança de faixa etária, sob o argumento de que quanto mais velho é o indivíduo, mais propenso ele está a desenvolver algumas doenças e a necessitar com mais intensidade dos serviços médicos. Então, para fazer frente ao uso desses serviços com mais frequência, estaria ele tendo que pagar a mais. Como é que deve funcionar um plano de saúde ou um seguro? Para nós termos essa ideia de que o indivíduo não está necessariamente pagando na medida do que usa. Um plano de saúde ou um seguro, ele funciona com base na solidariedade. Solidariedade de todos que participam dele. Os sãos, os sadios, vão pagar pelos doentes. Doentes é minoria, mas o doente demanda o tratamento e ele sai mais caro. Muitas das vezes tratamentos caros, né? De certa forma, isso é interessante porque significa que eu não estou doente. E eu não vou me importar em pagar o tratamento dele, por quê? Porque quando eu estiver doente, é a mensalidade dele que vai me cobrir. O idoso, o sujeito que contrata o plano de saúde, ele enfrenta várias faixas etárias de aumento. Depois que entrou em vigor o Estatuto do Idoso, que isso é janeiro de 2004, isso. A agência reguladora que cuida do setor de planos de saúde, a ANS, providenciou uma resolução através da qual ela dividiu as faixas etárias dos planos de saúde em 10, começando com o recém-nascido e indo até a última faixa etária, 59 anos. Então, até os 59 anos, poderia haver um reajuste por mudança de faixa etária. Só que aí houve uma celeuma, houve aí uma discussão. Exatamente. Peraí, o Estatuto do Idoso entrou em vigor em janeiro de 2004. Ele deu o sinal verde para que a gente reelaborasse a situação e estipulasse que 59 anos é o último ano de reajuste por mudança de faixa etária. Blindamos o idoso. Tiramos o indivíduo de 60 anos desse tipo de reajuste. O que aconteceu? A pergunta era, será que esse Estatuto do Idoso, que é de janeiro de 2004, também caberia para os planos anteriores? Exatamente. Porque eu tenho uma lei nova e, teoricamente, uma lei nova não afeta as relações anteriores, constituídas antes da sua vigência. Se eu for pensar que o Estatuto do Idoso só vale para contratos feitos pós-janeiro de 2004, todos aqueles outros contratos antigos, onde nós veríamos cláusulas dizendo chegou nos 60% e 100% de aumento. Exatamente. Chegou nos 70% e 100% de aumento, eu estaria validando isso e diria, isto pode acontecer. Aconteceram? E o indivíduo espremido por essa ideia de ter que dobrar o valor da sua mensalidade, recebendo 1 ou 2 salários mínimos do INSS, foi buscar auxílio aonde? Naquilo que restou. O que restou foi o Poder Judiciário. Exatamente. Sem uma outra alternativa, ele foi para o enfrentamento. E o Poder Judiciário, como trabalhou isso? Isto chegou ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília e eles entenderam que, por força do Estatuto do Idoso, nós temos uma regra que deve valer para qualquer idoso. Não importa quando ele fez o contrato. Se foi há 20 anos atrás ou se foi depois. 10 anos atrás, enfim. 60 anos para cima é a posição do STJ dizendo que não caberia reajuste por mudança de faixa etária. O último momento seria os 59 anos. Isto é uma situação que está sendo assegurada em juízo pelo Poder Judiciário, não representa a totalidade, mas engloba aí 70%. Existe uma visão paralela que diz, então, em caso de índices tão elevados como 100%, afaste-se o 100% e escolha-se 30%. Excelente. Essa é a posição minoritária, mas a majoritária vai dizer o quê? Não aplique-se nenhum. Enquanto não existe uma lei específica para tratar desse tema, que englobe tanto contratos antigos quanto novos, continuaremos utilizando o Poder Judiciário como o elemento de solução para esse tipo de coisa.
recorrendo à resposta que ele possa dar sobre isso. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer. Eu selecionei pelo menos umas 3 perguntas de 20 ou 30 que eu gostaria de fazer. Eu tenho certeza que você que está aí conosco, nos assistindo também. Eu tenho que agradecer bastante. Nós que agradecemos aqui o convite. São temas aqui que eu digo, meu Deus, como é que eu vou conseguir tratar todos eles? É muito difícil. É muito difícil porque o seu conhecimento é muito grande, você dá uma explicação perfeita. Eu estou muito feliz com você aqui sendo praticamente um dos nossos primeiros convidados a estar aqui conosco. Os primeiros programas foram mais apresentação de como seria o programa. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu creio que você que está aí conosco está gostando, que adorou a presença do Dr. Cristiano. Pelo que eu entendi, só para a gente finalizar, que a produção está ali que não me deixa mais nem falar. Resumidamente, nós temos que recorrer à justiça. O consumidor hoje, 90% das situações, ele tem que procurar um especialista da área, ele tem que procurar um profissional, um advogado que entenda, seja de plano de saúde, dessa relação consumidor, plano de saúde, médicos, etc., seja a relação com uma compra de um produto. Você tem 1 minuto. Diga o que o consumidor precisa fazer. É isso, ele tem que, não tem jeito. Então, se nós observarmos aqui, teve que ir para o STJ porque quando chega nos 60 anos o pobre coitado não consegue mais pagar o plano de saúde. Então é assim que funciona, pelo que eu estou entendendo. 90% das situações que o consumidor se sente lesado, ele tem que recorrer à justiça. Apesar de nós termos aí uma tentativa de um desenvolvimento de um sistema nacional de proteção do consumidor, com PROCONs, com o Ministério Público atuando, Defensoria Pública, nós ainda temos aí várias lacunas, né, porque o mercado se aperfeiçoa, o mercado cresce e as práticas abusivas são continuamente colocadas em atuação. Né? Não são todos os fornecedores, por óbvio, claro, que não jogam o bom jogo, né, que não jogam dentro das normas, mas como o Brasil é um país muito grande, há sim um número muito expressivo de pessoas que ignoram a legislação, que ignoram a proteção do sujeito vulnerável e que lhe geram prejuízo. E não raro esse prejuízo, ele só consegue ser resgatado com recurso ao Poder Judiciário. E daí a ideia, né, do sujeito, se ele vai buscar uma proteção nesse sentido, tentar, na medida do possível, buscar um especialista, até porque hoje o direito ele está muito complexo, ele se ramificou muito. Quer dizer, gradativamente você vai tendo novos ramos do direito e é impossível que alguém entenda de tudo que um profissional, ao mesmo tempo, né? Então, o bom trabalho ele tende a ser executado por aquele que dedica horas, dedica um tempo para a pesquisa daquele tema, né? Exatamente. Mais uma vez, Dr. Cristiano, muito obrigado, mesmo de coração. Você que está aí conosco, também, meu muito obrigado, um beijo no seu coração. Você está gostando? Você gostou do tema de hoje? Então amanhã, não perca. Esse programa, Direito e Cidadania, ele foi feito para você. Nós já começamos esse programa com o pé direito. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso objetivo. Levar conhecimento para você em todas essas áreas. Direito, saúde, educação, religião, moradia, casa própria, cultura, política. São temas que nós temos que tratar com carinho. Nós temos que tratar o nosso povo, ele tem que ter conhecimento. Ele tem que ter o norte. E esse é o nosso sonho, esse é o nosso objetivo. Muito obrigado a todos vocês. Uma noite abençoadíssima e até amanhã, com a graça do nosso bom Deus.